vendo aqui. Andei. Aqui. Até hoje. Tá. Até hoje. Até Beleza. hoje. Beleza. Ele usa. Professor, Boa. da lista era uma página para cada, no máximo para cada resposta, né? Uhum. Não. No caso do último exercício, ficou uma página no meu, só que para dar para ver melhor, eu dividi ele em dois, tem problema? Não. Não é nada. Tá, tudo bem, obrigado. Será que vai entrar mais alguém aí? Ou... O que vocês acham? Vocês não acham nada, né? Peraí, professor. Tava no mudo, né? Ah, sei lá, professor. Até difícil responder, né? Pelos outros. Eu acho que vai entrar mais um. O Kesley sempre entra, o Juliano tá largando tarde o serviço, mas acho que vai entrar. Até foi ele que pediu para as aulas online começar às 8, às 20, né? Uhum. Estamos começando às 8 aí, ó. Atendendo os pedidos aí. Ó. Então, eu continuo fazendo o mesmo esquema aqui, ó. Eu uso o chat do Zoom para fazer a chamada de vocês depois. Então, eu peço para que vocês coloquem lá o nome de vocês lá no chat. Põe lá que daí depois eu faço a chamada por lá. Beleza? Então, deixa eu só achar aqui. Beleza. Vocês conseguem ver eu mexer normal aqui na tela? Tipo, Tô vendo? então beleza, vou deixar assim, que eu acho que é mais fácil do que eu ficar mudando ali no esquema ali. Ó, então, a aula de hoje, que a gente teria prevista lá, ela já seria aí entrando na parte de materiais poliméricos. Então, como a gente, na verdade, então, essa aula aqui a gente teve que repetir, né? Porque vocês foram avisados muito em cima da hora, ficou aquele negócio que ninguém sabia como que ia ser. Então a gente repetiu essa aula nesse dia aqui, ó. Aí até que não ficou prejudicado assim em termos do calendário. Porém, como vocês não tiveram daí essa oportunidade aqui, né, de fazer as apresentações e tudo mais, assim, por mais que seja algum um trabalho que vocês iam apresentar um grupo para o outro, né? Então vocês teriam aí pelo menos conhecimento básico aí de alguns processos de conformação para metais, né? Então, como vocês não tiveram essa oportunidade de apresentar um para o outro, né? E eu coloquei para vocês mandarem tudo para mim lá no campus, então ficou um negócio assim que eu acho que vai faltar. Então eu achei melhor colocar para vocês então a parte de conformação de metais. Eu vou fazer tipo uma aula falando a respeito do processo mais comum, que seria a laminação, falando das classificações, como que são, digamos assim, os principais tipos e coisas assim mais gerais. Não vou aprofundar em todos eles, somente no processo de laminação, beleza? Beleza. Ó, então,
Só daí para ficar claro. Então, mesmo a gente fazendo isso, ó, como a gente teria em sala de aula uma atividade aqui, que seria na próxima semana, então eu vou jogar, se a gente né, for mantido dessa forma, eu vou jogar essa atividade para a gente fazer nessa última semana aqui, ó, do dia 14. Então, não vai continuar sem afetar muito o calendário de aulas de vocês e eu vou conseguir passar a parte de conformação de metais. Daí a gente começa na próxima semana. Então, essa parte que seria aqui de propriedades e microestrutura de polímeros. Beleza? Mas, ó, a entrega da lista, aquela lista que está lá, então é mantida para hoje. Então, o prazo que vocês têm para enviar ela seria hoje, tá? Então, começando ali a parte que a gente teria, a parte inicial de processo de conformação. Então, qual que é a ideia de um processo de conformação mecânica, né? Deixa eu puxar aqui. Tá ruim assim, né? Calma aí. Aí fica melhor, né? Ó, então, qual que é a ideia por trás de um processo de conformação? Então, a ideia de conformação seria basicamente você dar forma a alguma coisa. Então, conformar, dar forma a alguma coisa. Os processos de conformação dos metais, né, o processo como você dá forma, dá digamos assim, a formato de um produto para um metal, eles são divididos em dois tipos, basicamente. Então, seriam os processos metalúrgicos. Então, processo metalúrgico envolve temperatura. Então, você vai dar a forma, fundindo o material e fazendo, sei lá, o vazamento desse material em um molde de areia, um molde de um metal refratário, um refratário em si. Então, os processos metalúrgicos envolvem temperaturas altas. E, por outro lado, a gente teria os processos mecânicos. Então, os processos mecânicos são assim os mais comuns que a gente tem. E esses processos mecânicos em si, eles seria a ideia, você vai deformar plasticamente, então, uma peça metálica, dando forma para ela. Então, existem processos que focam na conformação plástica em si, né? Então, você vai puramente deformar plasticamente, dando a, a forma final para esse produto, ou então existem os processos de usinagem, né? A usinagem daí ele é um esforço mecânico, normalmente vai envolver retirada de material, como é o processo de torneamento, por exemplo, ou a fresa, né? Então você vai removendo camadas e dando forma. Então esses processos de conformação por usinagem utilizam normalmente o esforço cisalhante para remover material. Tá. Então, aqui tem um fluxograma, mais ou menos, mostrando qual que seria a classificação geral, né, dos processos de conformação. Então, a divisão básica seria aqui, ó. Então, processos mecânicos, né, existe a aplicação de uma tensão, e é essa aplicação de tensão que vai ser responsável por dar forma. E os processos metalúrgicos, que seriam e processos envolvendo temperatura. Então, a, basicamente a gente teria, então, nos processos metalúrgicos, como principais, né? A gente tem a fundição, né, que é um processo de conformação, a soldagem, então, entraria como sendo um processo de conformação, né? Então, mas em alguns livros de tecnologia mecânica você vai encontrar a soldagem como sendo um processo de união de metais. Mas ele nada mais é que um processo também de conformação, porque você vai precisar aí de uma temperatura elevada, né, para você fundir o metal e soldar ele a outra placa ou outra estrutura que você deseja, né? E teriam os processos aí por conformação, por sinterização. Então, a sinterização é basicamente a metalurgia do pó. Então, a ideia aqui é você ter um pó metálico
vai aquecer ele, não vai chegar na temperatura de fusão. Então, por isso a temperatura aqui, ó, nesse caso, é menor do que a temperatura de fusão do metal. E você vai dar tempo suficiente para que aconteçam processos de difusão na interface do pó, e isso vai, tipo, juntar os pozinhos de metal formando uma peça única. Então, a ideia é que você tenha processo de fusão propriamente dita. Então, você vai fundir o metal. Então, a temperatura é maior que a temperatura de fusão. Os processos de conformação plástica, então, os principais vocês abordaram nesse trabalho que eu passei para vocês é, apresentarem, né? Que seriam os processos de laminação, forjamento, extrusão, trefilação e estampagem. Então, o principal processo que dá assim o insumo para a maioria dos outros processos ele é considerado o processo mais comum na parte de conformação plástica de metais, é o processo de laminação. Por isso eu vou tratar um pouquinho mais a fundo a respeito desse processo aqui. Tirando aqui os processos, né, de conformação plástica, a gente teria os processos de usinagem, que daí acho que vocês têm uma disciplina específica lá a respeito somente dos processos de usinagem. Então eu vou deixar essa outra parte aqui para vocês darem uma olhada depois. Só. E vou direto para essa outra parte aqui. Mudou os slides aí para Mudou sim, vocês? professor. Mudou. Beleza. Ó. Então, essa parte de conformação plástica, ela é uma parte assim bem complexa assim do ponto de vista de matemático, né? Você determinar alguns esforços, alguns parâmetros do processo. Então, existem muitas equações e muita coisa que pode ser complicada dependendo do tipo que você precisa a peça final que você precisa, se ela tiver muitos detalhes, então os processos de cálculo vão ser cada vez mais complexos. Os livros que assim seriam os mais acessíveis para vocês, então seria esse Fundamentos da Conformação Mecânica. Então ele é um livro bem superficial, bem básico aqui da parte de conformação de metais. Então ele só apresenta a parte realmente de conformação. Porém ele dá uma abordagem muito superficial e tem assim tipo pouca coisa relacionada à matemática aos esforços presentes aqui nos processos de laminação. Os livros melhores que a gente tem dessa parte seriam esses três aqui, ó. Dois deles são em inglês, né? Esse aqui e esse aqui são em inglês. Então, são livros e, consequentemente, são os melhores. O melhor, na verdade, para engenharia mecânica seria esse livro aqui, mas a biblioteca de vocês não tem. Eu não encontrei ele lá. Mas aqui eu trago bastante coisa que eu tirei desses dois livros aqui. Então, podem, se alguma coisa, né, não ficar tão clara e vocês precisarem algum dia, vocês podem me questionar para frente aí que eu respondo vocês. Então, Professor, oi. e desses outros livros, você sabe quais que tem na biblioteca ali da FATEB? Bom, na verdade, na biblioteca da FATEB, da parte de conformação, você só vai encontrar esse aqui, ó. Só tem Tá, esse aqui. Fundamentos da beleza. Conformação Mecânica, que é o livro pior que tem nessa parte, é esse aqui. Ixi, mais derrubado, beleza. É. Mas eu tenho uma coletânea de livro que eu normalmente passo para os alunos dessa parte aqui de conformação, só que agora vai ser meio difícil, porque é bastante livro e são, tipo, bastante grandes, assim, os livros, Uhum. então seria melhor se passasse no pendrive, assim. Então, mais para frente a gente vê se alguém quiser pegar comigo, daí consegue pegar que eu passo
Tá, Depois até eu tá posso bom. mostrar para vocês alguns livros ali que eles são bem bons assim nessa parte. Beleza, obrigado. Bom, vamos continuando aqui. Então, os processos, né, de conformação mecânica que seriam basicamente aqueles que têm deformação plástica como sendo a fonte, né, que vai te deixar produzir a peça que você deseja. Então, esses processos de conformação, eles podem ser classificados com base em diversos critérios, né? Então, os principais critérios de classificação desse tipo de conformação são o tipo de esforço predominante e a temperatura de trabalho. Mas ainda assim existem alguns outros métodos de você classificar esses processos em si. Então, em relação ao material, em relação ao tamanho da região de informação, ao tipo de fluxo e ao tipo de produto. Então, eu vou usar somente, assim, uso normalmente na parte assim, dos outros processos de conformação esses dois critérios aqui. Então, em relação à força aplicada, ele vai estar relacionado justamente com o quê? Ele vai relacionar, vai classificar os processos, né, em função justamente do esforço, né, o tipo de esforço que vai ser aplicado na peça e que vai causar deformação e, consequentemente, o processo de conformação, né? Então, por exemplo, aqui, no processo de laminação, a gente tem que o esforço predominante seria um esforço de compressão. Aqui, a gente, por exemplo, aqui seria um esquema de um processo de trefilação, né? Quem fez o trabalhinho lá vai saber que esse aqui é um esqueminha de trefilação. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma compressão indireta, né? Então, você tem, na verdade, um esforço de tração no filamento e a matriz, indiretamente, ela vai exercer uma compressão sobre a peça, né, que vai passar aqui pelo meio, e, e nesse caso, então, a gente teria um caso de conformação mecânica com um esforço de compressão indireta. Então, laminação, compressão direta, aqui compressão indireta. Então, em relação ao tipo de esforço, a gente pode classificar os processos, né, com, dentro dessas 5 categorias aqui, né, que seria a compressão direta, compressão indireta, tração, cisalhamento e flexão. Aqui tem um esquema detalhado aqui mostrando para cada processo qual seria o em relação ao tipo de esforço que a gente viu, né, em relação a esses tipos aqui, cada processo principal, qual que é o esforço predominante. Então, aqui, por exemplo, na laminação, como eu falei, a compressão direta. Aqui, ó, na trefilação, não, cadê a trefilação? Aqui. Compressão indireta, aqui, ó, trefilação, compressão indireta. Então, aqui seria a extrusão, né? Então, extrusão também é uma compressão indireta. Então, ele está sendo comprimido aqui atrás e formação, na verdade, é uma compressão indireta, né? Que é resultado desse empurrão aqui atrás da peça. Aqui a gente vai ter os outros processos, também apresenta aqui nesse fluxo a classificação dos processos também. Então, a laminação existe com trabalho a quente e a frio. Aqui já é apresentada as duas classificações que são as mais comuns para os processos de conformação mecânica. Tá. Então, em relação ao esforço, seria aquilo ali. Então, ele basicamente avalia a forma né, de esforço que vai causar a conformação mecânica. No que diz respeito à temperatura de trabalho do processo, então o que a gente vai avaliar vai ser justamente a temperatura na qual o processo ocorre, digamos assim. Então, o processo ele pode ser classificado como trabalho mecânico a frio e trabalho mecânico a quente.
Alguns livros, eles ainda trazem uma outra classe que não é tão comum assim, mas é o chamado trabalho mecânico amorno. Então, ele não se encaixaria nem no trabalho mecânico a frio, nem no trabalho mecânico a quente. Ele ficaria numa faixa de transição entre os dois. Então, é, a ideia é que no trabalho mecânico a frio, você não tem a temperatura como um fator que auxilia na conformação. Agora, para esses dois outros casos aqui, que seria o trabalho mecânico a quente e a morno, a temperatura ela vai funcionar como um auxiliador para o processo de conformação. Então, você tem que, além do esforço em si, a temperatura vai ajudar para conformar o metal. Tá. Em relação ao trabalho mecânico a frio, então ele vai ocorrer então aí a temperaturas abaixo aqui, ó, abaixo do 0,3, né, vezes a temperatura de fusão, ou seja, 30% da temperatura de fusão do metal. Então, nesse tipo de processo, uma característica que é importante e que gera aí uma heterogeneidade da microestrutura do metal e, consequentemente, das propriedades dele, é justamente o aparecimento de uma textura de conformação. Nesse caso aqui, seria uma textura de um material laminado, né? Então, aqui você teria ele no estado recosido, né? Então, teria uma microestrutura convencional para o aço. Quando você passa ele pela laminação, né? Ou seja, ele vai passar por rolos de laminação, vai passar por um processo de deformação. Então, esses grãos, né, que estavam no estado normal deles, eles passam a adquirir uma estrutura, né, mais direcionada. Então, vão apresentando essa estrutura alongada em função da deformação. Isso daqui, esse tipo de microestrutura, né? Então, isso daqui recebe o nome de textura cristalográfica, né? Então, você tem uma orientação preferencial em função do processo de conformação. E o que que isso vai gerar no metal? Vai gerar lá um aumento de resistência mecânica, porque você está encruando, né? Então, trabalha a frio, cold work. Então, você tem que o trabalho a frio ele vai é, aumentar a resistência mecânica, então vai ter aqueles processos que eu mostrei para vocês na aula passada, que você aumenta a quantidade de defeitos lá. Vocês devem lembrar daquela imagem que vai aparecendo, né, à medida que você deforma mais lá no ensaio de tração, né, você vai encruando mais o metal, vai surgindo mais defeitos, que eram aqueles risquinhos, né, que eram simbolizando as discordâncias, né? Então, você tem um aumento na quantidade de defeitos e isso causa um aumento na resistência mecânica do metal. Então, características básicas desse processo. Então, temperatura ambiente ou levemente aquecido, sempre abaixo do 0,3 lá. Ocorre o encruamento. Então, os processos de conformação mecânica a frio, normalmente são os processos que você tem uma maior precisão dimensional, né? Então, você consegue melhores precisões trabalhando em temperaturas baixas. Então, é o que você não consegue numa temperatura mais alta. Então, consequentemente, em relação aqui, então, da precisão dimensional, a qualidade da superfície também, ela é melhor do que nos processos a quentes, né? E por causa disso daqui, né, a qualidade de superfície e precisão, existem já alguns produtos acabados que podem ser feitos por trabalho mecânico a frio. Uma característica que não é tão interessante desses processos a frio é que os equipamentos eles precisam ser mais robustos, né? Equipamentos e ferramentas. Então, você para deformar um metal que vai aumentando a sua resistência mecânica, ele precisa de uma ferramenta que seja mais dura do que esse metal que está sendo trabalhado. Então, o ferramental e o equipamento, né, eles exigem uma alta potência, né, e que a ferramenta seja bem dura, bem rígida, e normalmente isso causa
aí um aumento no custo de processo, né, quando você tem trabalho mecânico a frio. Tá. Por outro lado, quando a gente tem um trabalho mecânico a... Opa, ainda é um trabalho mecânico a frio aqui, ó. Então, trabalho mecânico a frio, aqui eu coloquei o processo de laminação, então mostrando essa mesma ideia que eu coloquei aqui, né? Que você vai adquirir essa textura. E aqui é um processo de trefilação, né? Só para mostrar que não é só no processo de laminação que você, nos processos de conformação a frio, né? Que você adquire textura na microestrutura. Então, outros processos de conformação mecânica que são feitos a frio, normalmente tem relacionado a eles, né? Em algum ponto da peça que uma, uma textura na microestrutura do metal, né? Então, você vai, como consequência disso, você vai ter propriedades que variam conforme a direção de solicitação no metal. Tá. Agora sim a parte do trabalho mecânico amorno. Então, o trabalho mecânico amorno, ele estaria lá do 0,3, né, até a temperatura, abaixo da temperatura de recristalização do metal. Então, normalmente essa temperatura de recristalização, ela estaria em torno do 0,5 da temperatura de fusão do metal. Então, no caso do trabalho mecânico amorno, diferente do trabalho mecânico a frio, a temperatura ela vai auxiliar o processo de conformação, vai deixar mais fácil você conformar uma peça devido a você fornecer energia através da temperatura. Então, por consequência disso, então a potência do equipamento, né, que vai promover essa conformação, ela pode ser menor e você consegue aí geometrias mais complexas. E a outra característica é que normalmente numa temperatura, né, intermediária ali, você tem, por exemplo, um tratamento de normalização que pode ser feito nos metais, que ele é justamente para tentar remover aí parte das tensões internas geradas por processos de deformação. Então, esse trabalho mecânico amorno, ele pode já ser considerado assim que ele reduz as tensões internas no metal, deixando a microestrutura mais uniforme do que num processo de laminação a frio. Então, em relação ao trabalho mecânico a quente, a diferença é que a temperatura nesses processos aqui, ela é suficiente para promover o processo de recristalização, né? Então, só lembrando lá da parte que a gente viu sobre mecanismos de aumento de resistência mecânica dos metais. A gente tinha visto lá que existia um processo que você diminui o tamanho de grão. Então, para você diminuir o tamanho de grão, uma maneira que você consegue fazer isso é através da deformação. Então, você deforma o metal, isso vai gerar uma estrutura lá com uma grande quantidade de defeitos. E se você fornecer temperatura suficiente, essa estrutura ela diminui, né, o tamanho de grão, né, em relação ao inicial aqui, os grãos eles são menores aqui depois do tratamento térmico. Então, esse tratamento de recristalização, né, ou seja, essa temperatura no trabalho quente, ela promove justamente esse comportamento aqui. Então, você consegue diminuir o tamanho de grão, porém você não tem uma estrutura com uma textura de deformação, né? Então, você não vai ter aqueles grãos alongados, né? Enquanto você teria esses grãos alongados num processo de conformação mecânica a frio, né? Então, como principais características do processo de laminação a quente, a gente tem que a temperatura, né, seria acima da temperatura de cristalização. A microestrutura no metal ela vai sair sem encruamento, né, porque você vai tirar o encruamento justamente realizando aqui a recristalização, né? Então a estrutura ela vai sair, a microestrutura vai sair uniforme com grãos menores do que ela iniciou aqui no processo de conformação.
Uma desvantagem nesse tipo de laminação não, de processo de conformação ainda a gente está falando. Então, uma desvantagem aqui é que você tem que a temperatura, como vocês podem ver, que a temperatura não é muito baixa, né? E isso gera essas estruturas aqui, que são as chamadas carepas lá. Então, tem que ter alguma ferramenta até no final para tirar essas carepas que ficam na superfície do metal aquecido. Então, em função disso, não é possível, né, de você ter um produto aí acabado, né, pelo menos aí se for uma coisa assim que precise de um acabamento superficial muito bom, então não é possível por um processo de trabalho a quente. Então, você vai ter uma rugosidade maior do que você teria no processo de conformação a frio. Então, como consequência disso, você já tem uma menor qualidade superficial e uma menor precisão dimensional também da peça. Isso, né, em função desse processo oxidativo na superfície, né? Então, como você tem uma superfície muito quente e a temperatura ela auxilia os processos de oxidação, né? Então, você vai ter que a oxidação nessa superfície da peça, ela vai diminuir justamente a precisão dimensional e a qualidade de superfície. Em relação ao equipamento, então, em relação ao equipamento, você precisa de um equipamento que pode ter uma potência menor, justamente porque o metal ele vai estar mais maleável, né? Então, pensando lá na temperatura de fusão dele, você estaria nessa faixa aqui, então você estaria mais próximo da temperatura de fusão do metal, né? Então seria mais fácil de você moldar ele do que aqui nos processos a frio, onde você teria temperaturas mais baixas. Então, só para ficar bem claro aqui, então processos de trabalho a frio, nessa faixa aqui, até o 30%, né, abaixo do 30% da temperatura de fusão, processos de laminação a quente, trabalho, processos de conformação a quente. Eu estou com a laminação na cabeça. Então, processo de conformação a quente. Acima da temperatura de cristalização até 70% aqui da temperatura de fusão. Então, nessa faixa aqui, trabalha quente. Aí, em alguns livros de tecnologia mecânica, vocês vão encontrar que essa faixa aqui toda é trabalho quente, mas normalmente, assim, para parte